Estamos de volta com mais um XP Connection no ar para falar sobre o mercado de trabalho. Será que nós vamos escapar dessa taxa de desemprego que não para de subir? Essa é a grande pergunta hoje do dia. Mas, primeiramente, para falar aqui sobre isso, dando um bom dia para vocês, pessoal. Ricardo, Kim, bom dia, Kim. Bom dia, Celso. Bom dia, pessoal. Espero que a gente escape, né? Pelo menos a gente aqui. Saíram vários dados, né, ali do mercado de trabalho que o pessoal da área, nossa área econômica sempre comenta que é uma das variáveis importantes para a gente entender quando, né, o timing aí dessa recuperação ou possível recuperação. Então, a gente vai destrinchar um pouco mais esses dados. O Gustavo trouxe uma apresentação bem interessante para a gente entender um pouco melhor, mas antes de qualquer coisa, bom dia para todo mundo. É isso aí. Bom dia, Gustavo. Ele trouxe aqui os dados, acho que é interessante. A tendência segue de alta do desemprego. Ele vai explicar um pouco melhor sobre isso e o que a gente espera também até o final do ano que vem, certo? Bom dia. Muito certo. Bom dia. Esse foi o nosso primeiro programa nesse formato de XP Connection com apresentação. Foi sobre o mercado de trabalho. É legal que a gente pode mostrar a série exatamente onde estava quando a gente começou a fazer esse programa, que foi no final de 2014, entre setembro e novembro. E a gente chamava atenção lá atrás, nesse primeiro programa, a gente chamou a atenção de que a taxa não condizia realmente com o que estava acontecendo no país e que boa parte da explicação para a taxa de desemprego estar num patamar muito baixo era porque muitas pessoas não respondiam na pesquisa, muitas pessoas não buscavam emprego, seja por diversos motivos, porque ficou bem famoso aquele chamado nem trabalho ali. Isso. Então, também tinha isso, tinha pessoas que só estavam vivendo de benefício, pessoas estavam deixando de entrar no mercado de trabalho para ficar estudando, para se aprimorar. Bom, diversos motivos, a gente explorou bastante eles naquela época. E a gente falava que, na verdade, a taxa de desemprego tenderia a subir muito, porque não estava conduzendo, porque a gente estava prestes a entrar numa crise que a gente já estava dentro de uma crise que teria uma duração bem longa. E hoje em dia, infelizmente, naquela época, quando a gente fez o programa, a taxa de desemprego estava em cerca de 7%. Hoje em dia, a gente já está em mais de 11%. Como a gente sempre falou desde o começo, a taxa, infelizmente, tenderia a chegar nos 2 dígitos e chegou. A gente preparou hoje uma apresentação para mostrar até onde a gente acha que vai, né? As causas, obviamente, a gente já explorou bastante ao longo do tempo aqui nos programas, mas todo mundo já está bem dentro da situação. E o que a gente está vendo de interessante no detalhe? Se tudo estiver ok, som, imagem, por favor, dando aquelas perguntas, pelo chat, dando a certeza pra gente e mandem suas perguntas sobre a apresentação, sobre outros assuntos. Não sei, no andamento tá todo mundo já perguntando, tá tudo ok, o pessoal vai vir com aquela piadinha de que o som tá ok, a imagem não, mas a gente segue aqui, bota na apresentação na tela, por favor, produção. Então, vamos lá, a gente fez aquele programa mais ou menos aqui, então, taxa de desemprego em torno de 7% no nosso programa de mercado de trabalho, e como a gente pode ver, ao longo de 2015 avançou fortemente, aqui a taxa agora é pela PNAD contínua, comparando com a pesquisa anterior, né, a PME, a PNAD contínua, ela passa por mais estados, né, contempla mais regiões, então ela tem uma dimensão um pouco mais real da situação do mercado de trabalho brasileiro do que a pesquisa mensal de emprego que parou de ser divulgada pelo IBGE. E está aqui desde o começo de sua divulgação em 2012. Ainda é uma base de dados curta, mas de qualquer forma é interessante a gente ver. Ela está atualmente em cerca de 11%, aqui já é com os dados ajustados sazonalmente. E lembrando que a que foi divulgada é de 11,2 duas vezes. Aqui, como a gente pode ver, quando a gente vê os dados ajustados sazonalmente, ela continua subindo. Embora na última manchete seja que a taxa de desemprego na PNAD contínua ficou estável, quando a gente pega os dados ajustados, na verdade ela continua avançando. E essa é a perspectiva de boa parte do mercado, a gente também concorda com isso, de que a taxa de desemprego ela deve continuar avançando durante todo 2016 e 2017, boa parte de 2017, ao menos, muito por conta do que o mercado de trabalho ele demora muito para se ajustar à situação da economia. Então, se em 2014 a gente já tinha a crise já estava começando, né? A recessão a gente teve crescimento de 0,1%, né? Já estava tendo recessão no segundo semestre. O mercado de trabalho ele começa a piorar de fato no começo de 2015. O que a gente está vendo agora, então, aqui a gente tem outra série, outro gráfico que é o CAGED.
é basicamente o saldo entre admissões e demissões. E aí sim a gente já começa a ver, no final de 2014, começam algumas demissões e ganha força mesmo em 2015. A gente vai depois entrar no próximo slide no detalhe dentro dos setores, mas realmente a gente vê que o CAGED já apontava, né, tudo bem, se a gente olha só para a taxa de desemprego, a gente não consegue perceber a deterioração do mercado de trabalho tão em detalhe. Mas se a gente olha para o CAGED, a gente já vê que o saldo de contratações e admissões já estava se estabilizando durante todo 2014, para aí sim, em 2015, aparecer a crise já atingiu o mercado de trabalho mais em cheio, com as demissões, a gente já vem indo para o campo negativo, então as demissões ganhando muita força e as admissões perdendo, então o saldo do CAGED, o saldo de criação e destruição de empregos, aumentando bastante. O que a gente tem visto agora de interessante, que pode ser um começo de bom sinal, é a diminuição. Então a gente vê os últimos dados agora de 2016, a magnitude do saldo do CAGED já começa a dar uma diminuída, mostrando que talvez o pior do ajuste a gente já esteja passando. Então, talvez a gente não está prometendo, não está falando que do nada a gente vai passar de uma destruição de empregos, de um saldo negativo bem forte, para chegar aqui, para chegar num saldo de começar a admissão ficar muito grande. Não é isso que a gente está dizendo. A gente está dizendo que talvez ela vai começar a estabilizar, para a gente começar a chegar num quadro praticamente estável, como a gente estava em 2014, e aí sim, praticamente a gente teria uma inversão, né? Fazer um espelho desse gráfico, e aí voltar junto com o crescimento, depois do crescimento, porque o mercado de trabalho demora um pouco, aí sim a gente voltar a ver o que a gente estava vendo em 2012, 2013. Como a gente pode ver agora a gente tem um slide com a abertura por setor, todos com os dados ajustados sazonalmente, a gente já tem algumas evidências mais específicas de que o ajuste está se passando. Então, a gente observa no gráfico que vai desde 2014 até 2016, como o mercado de trabalho ele vai se ajustando de forma diferente dentro dos setores. Então, a gente, olhando primeiro para a indústria, desde 2014 a indústria já começou a sua fase de demissões, também tomando mais força em 2015, e agora de 2016 isso já está perdendo bastante a sua magnitude. A gente já vê que a distribuição, o saldo entre fechamento e admissões, ele estava bem forte ainda, praticamente nos maiores patamares, cerca de 60 mil por mês no começo de 2016. Agora ele já está retornando para o patamar do começo de 2015, cerca de 20 mil, o que conversa bastante com o próximo slide que a gente vai mostrar, que é a parte da confiança. Então, mostrando que a indústria já fez seu ajuste de forma bem mais forte. A construção civil também é algo parecido com a indústria. Então, o setor ele começa a fazer suas demissões anteriormente, já começa a fazer essas demissões em 2014, o auge até mais forte anterior do que o da indústria em 2015, e ele, por ser um setor bem mais complexo, que demanda planejamento bem mais extenso, ele ainda não tem essa mesma recuperação da indústria. Os dados de confiança do setor da construção civil são aqueles que ainda estão próximos das mínimas históricas, diferentemente dos outros que já deram uma reforçada bem mais forte. Aqui para baixo a gente tem os gráficos de comércio e de serviços. Então, ao contrário do que a gente vê nos da indústria e da construção civil, que em 2014 já começava o ajuste, em 2015 apenas que a gente começa a ver o saldo de serviços e de comércio indo para o campo negativo. Então a gente vê que demora muito para o mercado de trabalho se ajustar como um todo. A gente provavelmente não vai ver uma magnitude tão forte quanto a gente observou em indústria e construção civil por um período tão longo, justamente porque são setores com condições muito diferentes no mercado. A gente não vai ver esse período tão longo para o ajuste. Então, o ajuste dos serviços de comércio demora mais para começar, mas em compensação ele termina de forma mais breve, ao contrário do que a gente vai ver nos setores de cima. Mas, de qualquer forma, isso era uma evidência de que a gente já estava indo para o pior, o pior da série, que é quando o saldo de comércios e de serviços começa a se tornar negativo. Então, por isso que em 2015 a gente falava que realmente agora sim o mercado de trabalho estava começando a sentir os efeitos, que era justamente quando atinge esses dois setores. A gente traz por último aqui, de interessante, em vez de trazer aquele gráfico, a gente sempre traz as confianças, a gente traz um elaborado aqui pela LCA, bem interessante,
que mostra a confiança da indústria em vermelho e o ritmo de contratações em pontilhado e as contratações em azul escuro. A gente pode observar que nos últimos pontos, né, que são aqueles de 2016, o ritmo ainda segue negativo, ainda segue no campo negativo, mas já começa a reverter. Algo muito por conta de toda a mudança política, de toda a melhora nas expectativas do setor. A confiança da indústria foi a primeira a piorar, então tudo se conversa aqui. Então, a confiança do setor industrial, em 2014, ela foi aquela que, comparando com as outras confianças, foi a que se deteriorou mais rápido. Mas, de qualquer forma, aqui em 2016, a gente está vendo que ela está sendo a que está tendo um ritmo de recuperação bem mais forte do que as outras. Isso já é uma evidência de que o setor como um todo, ele pode estar passando já pelo seu pior, já pode estar indicando que o pior já foi e que, obviamente, não é a gente não está dizendo aqui que já vai voltar a ficar pungente, o setor vai começar a contratar disparados agora no segundo semestre. Não é isso que a gente está falando. A gente está mostrando que o setor vai estabilizar. Então, ele já achou o seu pior ponto possível e agora, com uma melhora na perspectiva, talvez aquele industrial que tem aquele campo fabril e precisava de 1.000 funcionários e estava na dúvida se realmente tinha alguma perspectiva de melhora para frente, se ia conseguir manter ou não, agora ele já pode pensar em manter, em não fazer mais demissões, porque realmente ele consegue enxergar no longo prazo alguma perspectiva de melhora que justifique aguentar um pouco mais, um período um pouco mais duro da economia para não se prejudicar na frente, não perder sua força competitiva na frente. Então é isso que o mercado de trabalho começa a evidenciar para a gente de interessante. Alguns pontos positivos. Vamos torcer para que realmente se mantenha, que a gente consiga fazer agora uma apresentação de mercado de trabalho no segundo semestre, mostrando como o mercado de trabalho surpreendeu positivamente. Mas, de qualquer forma, ainda reiteramos que a perspectiva é que um ajuste lento. O mercado de trabalho tem essa característica, não é só do Brasil, é de qualquer lugar, de ser um ajuste mais lento do que outros indicadores da economia. Então, infelizmente, o mercado de trabalho ainda tende a ficar na taxa de 2 dígitos por um período um pouco mais prolongado. Pode trazer para cá? Antes até de comentar, antes da gente tirar dúvidas e resumir essa sua apresentação pessoal, a gente vai chamar aqui o intervalo, porque a gente não vive de vento. Vamos lá com o intervalo. Roda o VT. Vai terminar o que ele estava falando quando eu interrompi. Por favor, Gustavo. Certo. Então, uma característica que a gente vê agora da taxa de emprego, porque ela está tão alta, porque ela está aumentando bastante, a gente não viu em 2014, é que a gente está vendo começar a ter uma destruição de postos de trabalho com carteira assinada. Então, se a gente está vendo chegando a pior parte do ajuste do mercado de trabalho, quando a gente começa a ver aquela informalidade que a gente tinha conseguido cessar nos últimos anos. Voltando tudo. Então, muita gente respondendo às pesquisas de emprego que estão na informalidade, estão trabalhando por conta própria, algo bem comum agora de se ver nas ruas. Isso é uma particularidade ruim do mercado de trabalho que a gente está observando agora. E também outra coisa que a gente tem observado é aqueles chamados chefes de família perdendo emprego. Então, quando isso acontece, também aumenta
o chefe de família perde o emprego, aquele filho mais velho, ele também entra no mercado de trabalho, antes que ele só estudava para tentar procurar emprego também, muitas vezes não acha por conta da situação econômica atual. A esposa dele, que era dona de casa também, começa a entrar por conta própria, começa a fazer aquela venda de alguma coisa que ela produz, também entra na informalidade. Então, a gente também vê uma piora do mercado de trabalho nesse sentido também. Então, são alguns trabalhos que surgem de trabalhos, não sei, no sentido pior, de não serem formais, nesse sentido. Então, isso também é uma evidência que está surgindo agora, que está acontecendo agora no panorama atual. Falando para resumir, né, o que a gente está vendo lá atrás, esse problema todo foi com a crise, né, na época o ministro da Fazenda, o Manteiga, julgou, né, que a crise era uma marolinha, incentivou setores de maneira errada, né, deu bolsa empresário para setores que não deveria, IPI, linha branca, linha marrom, também para automóveis, incentivou o consumo, população endividada. Desde 2014, a gente, como você bem destacou, a construção civil e também a indústria começou a demitir. Em 2015 foi o varejo, parte de serviços. Ano passado foram fechadas 95 mil lojas. E aí tem aquilo que você também já destacou, que é não só, eu acho, de uma maneira, tem que mudar essa fórmula da pesquisa, né? Porque é só considerado quem está economicamente ativo. O que é economicamente ativo? É quem está procurando trabalho, quem não procura não é considerado desempregado, quem recebe bolsa não é considerado desempregado. E nós temos mais de 20% da população brasileira, das residências brasileiras, sendo sustentadas por alguém que não trabalha, ou é um aposentado ou recebe bolsa. Então, agora, o nem trabalha, nem estuda, vai ter que procurar um trabalho, ele entra como economicamente ativo, também aumenta essa taxa aí para atingir seus 13%. Você acha que isso? Pode chegar por aí. Uma coisa de bom que a gente está vendo agora é que o ritmo de demissão de população ocupada, ele ainda continua recuando um pouco, mas o ritmo de queda está acentuando, está recuando menos, digamos assim. Então, a gente consegue ver, pelo menos, por exemplo, na indústria que a gente mostrou aí, que eles estão demitindo menos. Isso é algo, assim... Não é que está bom, não é que já chegou no campo positivo de estarem contratando, mas só de estarem demitindo menos já está diminuindo o ritmo de queda da população ocupada, já é algo interessante. E, por outro lado, ainda continua aumentando a taxa de desemprego também, porque tem essas pessoas que continuam entrando agora, estão precisando entrar na taxa do mercado de trabalho. Você vai procurar, agora está procurando. Vamos para as perguntas, Gustavo. Será que o aumento do emprego informal que vem ocorrendo, você já citou sobre isso, ajuda a fazer com que a queda da inflação não faça na intensidade desejada? Desculpa, a informalidade se vai aumentar? O número de pessoas entrando em trabalhos informais ajuda a atenuar, digamos assim, eu também acho que não tem nada a ver. Acho que não. Acho que vai fazer uma relação errada isso. Acho que não vai fazer um impacto significante para falar que isso aqui vai ajudar a inflação. Acho que não tem muito a ver, não. Isso. Celso, com a piora do cenário externo, como a economia brasileira, investidor... Não, prefiro antes outra. Vocês não acham que a queda da Selic pode ser adiada para o ano que vem, na direção contrária do Fed? Pode, acho que pode sim. Você sempre destacou isso, que ele acreditava que se tiver redução de juros era só de 0,5%. De 0,5%. 2,25, começando no final. Ainda acho que é possível começar nesse ano, mas a postura do Ilan, dos novos diretores, é de ser bem mais uma postura mais hawkish, mais dura, de estar bem mais focado em levar a meta % da inflação em breve para 4,5% em 2017. Eles estão falando em 2017, mas acho que se levarem para 2018 já é uma grande vitória. Acho que aquela percepção do mercado de que a taxa de juros já poderia começar a cair agora nas regiões de julho, de agosto, era muito com a mentalidade do Banco Central do Tombini, né? O mercado falava isso porque ainda estava acostumado com o Tombini como presidente do Banco Central. Agora o Ilan acabou de entrar, o mercado está começando a reponderar como é que ele leu o Ilan. Mas de qualquer forma, a gente ainda ressalta aqui, talvez realmente pode demorar mais para começar a cair, mas com o Banco Central com mais credibilidade, pode ser que a gente consiga abaixar a taxa de juros no mais longo prazo, um patamar menor, assim. Então não adianta sair cortando. É interessante a gente começar a ter um debate mais maduro para a economia brasileira de quanto que a gente pode pensar na taxa de juros no longo prazo. Que aí sim começa a refletir o planejamento de empresas, algo bem mais consistente, mais positivo para a economia. Lembrando que quando teve essas falas do Ilan, a curva, a parte curta, ela subiu, né? Sim. Fazendo essa questão que
o pessoal projetando mais para frente corte, mas a longa caiu. Então é isso que o Gustavo está falando, né? Um controle maior ali da inflação com um foco maior, o pessoal para o longo prazo já vislumbrando um juros menor. Atuação, se ele demora a baixar juros agora, mas depois ele pode abaixar mais rapidamente, porque ele já controlou e já trouxe para a meta, né, a inflação. Com a queda da taxa de juros no mundo, hoje a curva de juros da Suíça ficou em 100% negativa em todos os vencimentos, o Arnaldo está falando. Títulos da Alemanha estão negativos, Japão pela primeira vez na história se tornou negativo. Como é que isso pode ajudar na recuperação de empregos no Brasil? Quais setores podem se beneficiar mais rápido? Quer dizer, está sobrando dinheiro no mundo, esse é o primeiro ponto. Com juros negativos, para que alguém vai aplicar num título alemão, suíço, japonês? Ele vai buscar tomar risco. Buscando tomar risco, até porque os yields estão muito baixos, os mercados emergentes tendem a se beneficiar. Vocês estão vendo aí o cenário para o setor elétrico, né, fusões e aquisições, a venda da Camargo Corrêa, da participação dela de 23% na CPFE, né, Companhia Paulista de Força e Luz, e a gente está vendo que o investidor estrangeiro quer entrar no Brasil, são 200 milhões de consumidores, só que eles precisam de regras claras. Então, com dinheiro sobrando no mundo, a gente acredita sim, que não só a M&A, como empresas na Bolsa se beneficiarão. E eu acredito, principalmente olhando esse cenário, setor, depois até o que em complemento, setor de infraestrutura e bancos se beneficiam. Mas acho que talvez esse impacto ali indireto, né? No primeiro momento você pode ter um fluxo mais financeiro, etc., enfim, por conta de concessões, mas o impacto na economia talvez seja consequência disso. Então é um pouco disso que a gente está vendo, a gente deve ver ainda essa liquidez e essas políticas aí de relaxamento persistindo, principalmente com essa questão de Brexit, etc. Então isso aí se gera ali. E querendo ou não, se as coisas melhorarem no campo político aqui, o Brasil com certeza vai ser um foco nos emergentes, que até, se for pensar bem, no curto prazo tem um pouco menos de correlação com a questão do enfraquecimento lá da União Europeia. Então, os investidores já olhando nesse sentido, e esse próximo trigger aí político pode ajudar, né, com certeza, nessa questão. Quando é que uma rápido, o S&P falou que uma pesquisa da XP considerava um dólar de equilíbrio em torno de 3,75 em meados do ano passado. E hoje, qual é o dólar de equilíbrio? Não, a pesquisa que a gente fez já no início do ano é entre 3,40 e 3,20. Eu, particularmente, acho que esse dólar pode vir a R$3. O que a gente vê, né, em estudos de algumas instituições é que entre 3 e 3,30 é basicamente o que eles estão apontando que é o câmbio de equilíbrio hoje em dia. Mas o que também é interessante observar que na história mais recente, o câmbio não ficou acima ou abaixo do câmbio de equilíbrio considerado na época, boa parte do tempo. E o Banco Central deixou. Então, também não é muito saber quanto é o câmbio, julgar quanto é o câmbio de equilíbrio não quer dizer que o Banco Central vai fazer uma intervenção forte para chegar até lá. Historicamente, o Banco Central permite que o câmbio fique acima ou abaixo. Sem reformas, principalmente Previdência, qual o impacto na macroeconomia, a relação direta na microeconomia? E qual o cenário de vocês sem reformas? Sem reformas não existirá viabilidade econômica para existir investimentos. Não, se não tiver reforma, acabou. A gente está ferrado, né? Essa é a grande verdade. Explode. A dívida pública sobre o PIB explode, até respondendo aqui uma pergunta sobre isso, né, sobre decepção do fiscal. Porque o fiscal esse ano é de 170, Bia. Ano que vem fala assim 150, 160. Eu acho que é muito mais para... Estava falando até com uma repórter do Valor, é muito mais para jogar um número para tentar entregar uma surpresa positiva do que o contrário. Obviamente o ajuste, a gente sabe que vai demorar, isso daí dá em torno de 2,5% negativo do PIB. Para fazer o ajuste necessário que a gente precisa é justamente voltar 2,5% para cima do PIB. Isso vai demorar muito, a gente já falou. Isso não é programa para um governo só. O próximo presidente também vai ter que buscar reequilibrar as contas do país, porque tá muito bagunçado e não tem mágica. Precisa só realmente convergir e começar a trabalhar para isso, algo que não estava sendo feito. Pelo menos o debate já está amadurecendo e reconhecendo que o problema é esse, e que esse é o principal problema do país, já está dado, pelo menos já estão entendendo o que é isso. Mas de qualquer forma vai demorar, não vai ter jeito. Mas assim, é ruim, é negativo. Ninguém está feliz em ver mais um déficit tão grande.
macro seria muito ruim, né? A gente trabalha que não todas as reformas serão aprovadas, mas boa parte delas sim no nosso cenário base. Se nenhuma for aprovada, só falar de bolsa para baixo, dólar a R$4, é um cenário muito ruim para o Brasil. Mas a gente acha... O Brasil sempre foi assim, né? Em momentos de crise, ele consegue aprovar medidas, como disse o presidente interino Michel Temer, impopulares. Isso aí, se a gente não tiver nenhuma reforma, você pode esperar um movimento rápido da bolsa, do dólar ali corrigindo, né? Porque tem muita gente colocando essas expectativas já, parte delas no preço, né? Dando o benefício da dúvida. Mas vamos ver depois que acabar essa interinidade se de fato elas vão dar, né? Julgando que, cogitando, né? Se a votação do teto de gastos não passar, começar a surgir que a reforma da Previdência não vai ter nenhuma chance. Isso, o mercado reage bem rápido. Eu acho que por incrível que pareça, mesmo no momento de crise, a gente está mais fácil de aprovar medidas do que antes. Não só um Congresso, né, votando a favor. Outra coisa é que o Temer não deve vir como candidato em 2018, então ele fica com as medidas impopulares para ele. E a população entende que precisa ser feito algo, né? Quando está todo mundo tranquilo, acomodado, né, fazendo o seu crediário, não tinha como vir com medidas em momentos, infelizmente, momentos de crescimento. E aí, em momentos de crise, elas se tornam mais necessárias. E no comparativo melhorou muito essa questão do diálogo, né? Antes com a Dilma Total. era zero, Não tinha, né? então qualquer coisa ali. Pelo menos o governo está falando a mesma língua agora, né? Pelo menos na mesma direção. Porque antes o Nelson Barbosa falava de reforma da Previdência, o ministro da Previdência falava que não ia ter. Não, e o Rui Falcão, presidente do PT, falava que que nunca se discutiu isso, que era impopular. O PT nunca pensou nisso. Só que precisa fazer, né? Então sempre entra alguém para ajeitar a besteira que foi feita anteriormente. Hoje a curva de juros nos Estados Unidos está levemente invertida para baixo, indicando uma alta probabilidade de recessão. Vocês acreditam nessa hipótese de recessão nos Estados Unidos, Gustavo? Assim, a economia dos Estados Unidos ela cresceu acima do potencial nos últimos 2 anos, agora ela provavelmente vai ficar próxima dos 2%, que é quanto eles vislumbram, assim, né? Quanto que é o steady state deles. Então eles devem crescer abaixo do que eles estavam crescendo antes, desacelerando um pouco, mas nada, acho que muito difícil caminhar para uma recessão. Só acho que se o Trump começar a crescer muito nas pesquisas, isso impacta nos planejamentos para 2017. Então talvez a gente teria um PIB de 2017 ainda um pouco mais fraco ainda, justamente pela possibilidade de vitória dele. E perguntaram aqui se o governo acaba de liberar um pacote de ajuda através do Ministério das Cidades para compra e financiamento de imóveis, algo em torno de 1.700 bi, né, de reais. Podemos esperar uma melhora do setor de construção civil a partir daí com a queda da taxa Selic? Eu não vejo não, o ciclo é muito longo, muitas empresas realizando distratos, a própria Cirela, o diretor dela de RI anunciou isso, que o fluxo de caixa dela estava negativo e os distratos continuam crescentes, então eu não vejo não melhora para o setor, teria que ser muito longo prazo, acho que tem outros setores aí mais interessantes. Vocês acreditam que efetivado o impeachment, as medidas amargas realmente virão? Eu particularmente acho que o Temer vai vir com um trator, né? Vai passar por cima, vai vir, tá tentando vir com reforma, mas ele viu que tá mais difícil. Ele já falou que na segunda quinzena de agosto, ou seja, na votação do impeachment, do processo em definitivo, ele quer visitar Japão, Europa, Estados Unidos. Então, acho sim que depois vai vir com um trator. O que você acha? Tô um pouco menos otimista, mas eu acho que assim, só de passar o teto dos gastos ali mais para o final do ano e o início de conversa mais robusta na reforma da Previdência já é o suficiente ali para pelo menos você ter um fluxo maior ali de investidor estrangeiro, ter alguma visibilidade com relação à mudança de trajetória ali da nossa dívida, mas a ver, né? Vamos ver, porque o Congresso ainda vai barganhar bastante, enfim. Mas eu tô otimista, mas... Não tô. Vamos lá. Pergunta aqui. Já estamos há quase um ano com todos falando em crise, porém o governo ainda não implementou nenhuma mudança brusca no bolso do brasileiro. Inflação. O que ele está querendo dizer é que não teve ainda aumento de impostos. A crise está por vir? Não, a crise para mim está por aí. Profeta Uzi Minas, a crise já existe, com taxa de desemprego, como ele mostrou, com uma inflação ainda alta, só que chega no momento que a gente chega no fundo do poço e começa a melhorar. E a economia é feita de expectativa. Agora a gente tem uma luz no fim do túnel. Antes a gente não tinha. Tinha, sei lá, um armazenamento de vento. Era o máximo que a gente podia ter. O que você acha?
Pois é, acho que a gente não devia entrar na discussão de impostos agora, a gente devia entrar na discussão de conter os gastos, né? Porque a gente mostrou várias vezes que o grande problema é que as despesas continuam crescendo desenfreadamente. Então, se você simplesmente aumenta a arrecadação, você consegue tapar o buraco por 1, 2, 3 anos, mas chega lá na frente, a despesa continua crescendo, você não vai precisar de novo tirar dinheiro de algum outro lugar. E, obviamente, tem um limite isso, você não pode simplesmente... Pensando num pai de família, só tem 24 horas no dia. Você não pode ficar pegando emprego para conter despesa na sua casa, porque tem uma hora que não vai ter mais hora para você trabalhar e trazer dinheiro para casa. Você precisa pensar em quais despesas realmente você precisa, um jeito de conter isso. Beleza, vamos lá. Aqui a gente já esgotou o tema, a gente pode ficar até meio-dia e 20. Vamos lá. E se vier um dado de emprego mais forte nos Estados Unidos na próxima divulgação? Na divulgação de sexta deve vir um dado melhor do que o mês anterior, que foi um dado muito ruim, muito fora do esperado. Tiveram demissões também, 31.500 demissões, mas mesmo assim, se colocasse isso, tinha dado 60 e poucas mil só. Sim, Criação foi muito baixa. aquém do esperado, esse deve ser um pouco melhor. E o Fed hoje tem a ata do FONC para realmente confirmar o que eles afirmaram em entrevistas, que eles acreditam que o mercado de trabalho passou só por um mês fora do normal, mas que continua crescendo de um ritmo desejado. Mas tudo indica que isso deve se manter. Mas não deve mudar muita coisa, né? Com perspectiva de aumento de juros. Não para curto, muita médio coisa. prazo. Mais preocupados, eu acho, com o Reino Unido e zona do euro com outra coisa. Eleições. Qual a opinião de vocês sobre o atual patamar do risco Brasil, CDS aqui? Esse volume de recursos que pode entrar no Brasil pode impactar? Sim, mas já está bem menor, né? Já caiu bem. A gente ficou com um risco país mais alto do que o do argentino, que é um absurdo. Agora está num patamar que atrai investidores. Fora que, destravando isso, a gente acha que o Temer, né, sendo efetivado, tende a vir recursos, sim. Está vindo para juros, não está vindo ainda para a Bolsa. Duas aqui só para a gente encerrar. Podem fazer uma análise sobre o Henrique Meirelles perante o mercado e qual a expectativa para o que ele vai falar amanhã? Por enquanto, o Meirelles, digamos que ele decepcionou um pouco, né? Porque ele perdeu muitas batalhas do que ele se propôs. Hoje estava alguns jornais divergindo se ele teve a palavra final ou não na meta de 2017. Mas acho que é muito cedo ainda. Vamos esperar, porque é justamente esperar a votação final do impeachment para aí começar a observar se as medidas vão ser num patamar mais forte ou não. Mas é difícil, porque nesse começo do governo Temer a gente tem toda a discussão de reforma da Previdência, tudo, mas a gente teve também o reajuste de servidores, do judiciário extremamente forte, que vai na direção totalmente contrária do ajuste fiscal. Mas talvez ele estivesse perguntando do orçamento, né? Que provavelmente ele vai focar mais no orçamento. Deve vir algo entre 150 a 160 bi, né? É o que o déficit, né, mercado está falando. Não surpreendendo aí. Pode vir um anúncio do CID para tentar recompor. Até por isso, o Ricardo Kim até já tinha enviado uma visão positiva, oportunidade de investimento. Quem é cliente tem acesso a um relatório sobre Cosan. E ele hoje reiterou esse call aí positivo para Cosan e também para São Martinho, mas Cosan, até pela liquidez, a gente está otimista. O impacto da CID não é tão grande pro orçamento, né? A gente sempre fala isso. 3 bi que eles estão falando, é muito pouco. É muito pouco. É algo que não vai mudar a trajetória nem um pouco, só vai dar uma sinalização de que está disposto a isso. A gente insiste ainda, bate na tecla, que é importante caminhar na direção de corte de despesas, não tem jeito. Vai ter que ser a discussão chata, mas vai ser isso. Vamos lá, para encerrar aqui, né? O dólar a 3, sim, no curto prazo acredito que o fluxo do dólar está só dependendo desses swaps, acredito que o dólar possa vir a 3. Bolsa e juros, o que eu acho? Bolsa, se ele começar a anunciar as medidas de reforma, acho que a gente pode ter um primeiro passo, 60 mil pontos, ele aprovando mais reformas poderia atingir ano que vem 70 mil pontos, certo, Ricardo Kim? E juros, curtos sobem, longos caem. Acho que está respondido aqui. A gente vai ficando por aqui. Gente, olha só, o nickname aqui, eu vou bloquear algumas pessoas, né? Uma pessoa aqui pelo nickname, né? Falta de respeito, não aceito, não admito aqui. Já foi bloqueado, obrigado, nem precisei fazer. A produção bloqueou, né? Não? Hã? Que isso, foi você? Não, foi muito rápido aqui, não consegui bloquear. Eu ia tentar, ia ficar feliz, mas não consegui bloquear a pessoa, ela não consigo. Foi a força do além. Foi rápido aqui, a pessoa se tocou e retirou. Já ficando por aqui,
Obrigado pela audiência, pela participação de todos aqui. A gente volta com o XP Connection na quarta-feira da semana que vem. Crise gera oportunidades, invistam. Não é momento para consumir. Um grande abraço, até lá. Valeu, pessoal. Até a próxima. Até mais, pessoal.